É o setor financeiro, né? São 90% de rejeição ao Lula. Impressionante, né, Rogério? Os banqueiros, os grandes milionários desse país. Eles odeiam, não é só o governo Lula, eles odeiam o povo. Então, não pode ter diminuição de taxa de juros, porque bilionários como eles são, não podem abrir mão de centavos, né, da sua lucratividade. A gente tinha conversado semana passada, né, sobre essa questão da estratégia da extrema-direita, dos bolsonaristas, de entupir a Câmara com pedidos de CPIs para tentar encurralar o governo. Ontem nós demos uma reportagem exclusiva mostrando que a bancada do Boi conseguiu 171 assinaturas, né? Eram 3 pedidos de CPI, desses 3 líderes, todos da extrema-direita, o Kim Kataguiri, o Ricardo Salles, de triste memória, como ministro do Meio Ambiente, e desse coronel da PM de extrema-direita lá do Rio Grande do Sul, Coronel Zucco. Os 3 tinham pedido de CPI contra o MST, juntaram 171 assinaturas. Então, tem uma guerra das CPIs hoje na Câmara das Deputadas e Deputados e no Senado também, né, Rogério? Tem uma guerra geral contra o governo do Lula da ultradireita. Eles não descansam, né? Então, isso que vocês estavam comentando agora, a tentativa de golpe, 8 de janeiro, todo esse procedimento que eles fizeram, eles vão manter contra o governo, não tenho dúvida disso não, viu, Mauro Lopes? Essa CPI, ela tem também esse aspecto. E eu vi a matéria de vocês, está muito boa. No final, ela chama a atenção que é uma velha tática reacionária. Já é a 5ª CPI que fazem contra o MST. Sim. E contra os que lutam pela terra no campo. A reforma agrária e a luta pela terra é democratização da terra. Na verdade, nós temos no Brasil ainda muitos latifúndios improdutivos e muita exploração de empresa agrícola. Então, as pessoas se organizam no campo para essa resistência. Basta conhecer um pouco da realidade brasileira rural. Eu fui aqui em Minas Gerais do Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo do Lula. O que você assiste é o agronegócio, muitas vezes ocupando todos os espaços no campo e expulsando aqueles que são agricultores familiares, são trabalhadores. Isso tudo é substituído pelo agronegócio. Então, você tem, muitas vezes, na parte de cima da terra, o agronegócio, que ali faz tudo mecanizado e também uma gastança de água, por exemplo, enorme, para fazer irrigação, sem controle, e isso vai secar toda a parte de baixo, expulsando agricultores familiares. Esse pessoal depois expulsa, o agronegócio vai avançando sobre a terra, expulsando as pessoas. Esse é o processo, cada vez mais expulsa as pessoas do campo no Brasil, isso continua. A resistência, muitas vezes, é feita através de ocupações de terra, algo antigo. O problema é que os reacionários no campo não admitem isso, eles são cada vez mais reacionários. Eles não respeitam as leis ambientais, a imensa maioria deles, nós vimos isso, de todas as formas, destrói a natureza, destrói qualquer questão ambiental, nada é respeitado, como não respeita direitos dos trabalhadores. Então, até trabalho escravo eles contratam no interior de grandes fazendas, às vezes de café, de soja, de milho, como a gente viu, ou até de vinícolas, como a gente viu o exemplo agora no Rio Grande do Sul. Então, é uma devastação ambiental e social muito grande de setores reacionários e neofascistas do agronegócio. Esses odeiam, evidentemente, qualquer reação no campo, muito mais reação de ocupação. E por isso o ódio que tem o MST. Então, já não é a primeira, é a 5ª vez que eles tentam criminalizar o movimento sem terra através de CPIs na Câmara. Isso não vai dar em nada. Bem porque não há fato determinado contra o MST. As ocupações foram feitas agora no sul da Bahia, tanto reclamam. Uma delas, que eles falam que é em terra produtiva, é reação a um acordo que a empresa Suzano quebrou com os trabalhadores rurais pela 5ª vez. Havia um compromisso deles de realocar aquelas famílias em outra área, porque aquilo que eles fizeram foi grilhagem antigamente, então eles tinham que reaver outras terras para os trabalhadores sem terra. E não fizeram, quebraram o acordo. Então, foi uma reação
a quebra de acordo seguida da Suzano. E ele estava acostumado a fazer isso no governo Bolsonaro. Tudo podia o agronegócio. Então, Mauro Lopes, é uma tática reacionária que tanto tem criminalização do movimento dos trabalhadores rurais, como também tem aí uma tática de evitar que a agricultura familiar possa ter o seu crescimento a partir do governo Lula e da nova formação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eles não concordam. Eles acham que só eles podem ter o ministério, o mapa, e que o restante dos trabalhadores e os pequenos produtores e agricultores familiares não podem ter políticas públicas. Então, realmente, essa guerra no campo ela continua, e agora essa bancada ruralista reacionária quer criminalizar o MST. Agora, papelão de todos. Agora, o Kim Kataguiri, que se diz um liberal, fala que o Estado não pode ter intervenção, mas para ter intervenção a favor do agronegócio, do latifúndio, das grandes empresas agrícolas, aí o Kim está lá, né? Acabou o liberalismo dele. Aí ele quer repressão aos movimentos sociais, ou seja, são falsos liberais também. Na prática, o que eles querem é a garantia do lucro, é a garantia do capitalismo, né? Sem o capitalismo, ultracapitalismo, capitalismo sem risco nenhum de lucro para os seus grandes. Bom, e aí você trouxe uma questão interessante, viu, Rogério? Que é, em primeiro lugar, agradecendo aqui a Margarida Furtado, chega aqui com o apoio dela aqui, com um pingo dela aqui, muito legal, obrigado. Você traz uma questão interessante, porque o que aconteceu? Houve ocupações do MST na Bahia. E aí eles, invasão, MST invasor, terrorista, é o discurso de sempre, e você traz um fato que as pessoas não sabem, né? Não foi uma invasão do MST porque o MST é radical, é guerrilheiro, é terrorista. Não. Foi uma ocupação porque a Suzano, que é uma das maiores empresas do Brasil, não cumpriu um acordo de anos. Por sinal, não vem cumprindo um acordo, inclusive, assinado na Justiça há anos com o MST. E aí isso tem repercussão, inclusive, sobre a Frente Ampla. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que é representante desse setor do ruralismo, protestou, mesmo em áreas de centro-esquerda, houve gente condenando o MST. Aí já começa aquela conversa. Não, o MST está atrapalhando o governo Lula, entendeu? Porra. E aí é para quê? Né? Vamos ficar quietinho? A mesma coisa agora nesse episódio do consignado, que o Conselho Nacional de Previdência Social, em diálogo com as centrais sindicais, mandou os bancos reduzirem a taxa de juros de 2,17 por mês, não é por ano, por mês, para 1,70, e os bancos já começaram. Não, então não vamos emprestar mais. Ou é o que a gente estabeleceu, ou é a grana que a gente quer, ou não tem dinheiro para ninguém. E aí começa a mesma coisa. As centrais sindicais estão atrapalhando o governo Lula. Mas e aí? Vai congelar os movimentos sociais? Vai suspender as reivindicações? Porque senão pode prejudicar o governo Lula? Aí... Exatamente. Lula, né? Exatamente, Mauro. Agora, e é estranho, né? Porque essa mesma turma que está lá gritando contra o MST, esses reacionários, passam a mão na cabeça dos terroristas que tentaram fazer o golpe, que era o assunto que vocês estavam anteriormente. Pergunta para eles se eles fizeram algum pronunciamento lá na Câmara, contestando os golpistas que quebraram, esses sim, terroristas, que quebraram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, que quebraram o Supremo Tribunal Federal, que tentaram golpear o resultado eleitoral. Pergunta se eles fizeram algum pronunciamento condenando isso. Coisa nenhuma. Torcem para os golpistas e estão bravos porque o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal agora está investigando. E hoje foram mais 32 mandatos de prisão, não é isso? 32 mandatos de prisão. 32. Agora estão chegando os financiadores, estão chegando os ricaços. E vai chegar aí nesses também que estão aí contra agora diminuir juros de crédito consignado, que isso tudo era golpista. Você viu aquela pesquisa que entrevistou os banqueiros, né? Eu vi, mostramos ontem em detalhes aqui, impressionante. Eles falam que entrevistaram o mercado. Não é o mercado, entrevistaram os banqueiros, os grandes milionários desse país, esses que foram entrevistados. Resultado da pesquisa, eles odeiam... Eu fui no supermercado aqui, não tinha ninguém fazendo pesquisa, né? Eu fui no mercado essa semana, não vi nenhum pesquisador. Não, é isso aí. É o que você falou, não é mercado.
É o setor financeiro, né? São 90% de rejeição ao Lula. Impressionante, né, Rogério? Os banqueiros, os grandes milionários desse país. Eles odeiam, não é só o governo Lula, eles odeiam o povo. Então, não pode ter diminuição de taxa de juros, porque bilionários como eles são, não podem abrir mão de centavos, né, da sua lucratividade. Então, é esse reacionarismo. Não podem abrir mão de terras que são improdutivas ou que eles grilaram no passado. Aí o MST não pode reagir. Então, é assim, não pode se fazer mudanças na reforma trabalhista que tiraram direitos da CLT dos trabalhadores porque eles gritam. Então, em suma, Mauro Lopes, nós já previmos isso. Nós vamos ter trabalho, evidentemente, com essa turma. Além dos bolsonaristas ultra-radicais que viraram chacota, que estão lá protegendo as joias da Michelle e outras coisas, além desses que são o cercadinho bolsonarista, tem esse mercado reacionário, os grandes banqueiros e essa elite brasileira que está por trás de toda essa reação. Então, não é fácil a nossa disputa. Você vai ver agora no arcabouço fiscal. É a mesma coisa. Eles já querem apostar no arcabouço fiscal que seja um novo teto de gastos. Exatamente. E o Lula já deu a sinalização que novo teto de gastos não será. Pode ter aí, evidentemente, regras para a garantia da estabilidade econômica, mas não se pode quebrar os investimentos sociais. Aí já estão querendo fazer uma contrapressão, tem aí, inclusive, o Lira com isso, dizendo que vai nomear pessoas da oposição ao governo Lula ou do próprio partido Lira, que é para eles também. Estão falando que o Mendoncinha, né, que foi um dos mais ousados golpistas contra a Dilma, foi ministro da Educação do governo Temer, que vai ser ele o relator do arcabouço fiscal. Má notícia, né, se for isso. É a pressão que faz o mercado para dizer o seguinte: olha, se não for um arcabouço fiscal que tenha arroxo e que garanta que não vai haver investimento social, e sim a garantia da nossa lucratividade, que eles chamam de responsabilidade fiscal, se não for isso, não passará o arcabouço fiscal. Então, nós não teremos vida fácil. E não nos interessa fazer um arcabouço fiscal que seja um novo teto de gasto, tá certo, Mauro? Por que nós vamos fazer um novo teto de gasto se isso não funcionou? Só serve para afrouxar investimento social. Com arcabouço fiscal rígido, com teto de gasto, você não paga Bolsa Família, você não paga a melhoria do sistema educacional e da saúde, o SUS. Então, é evidente que você tem que fazer o Brasil crescer e, no crescimento do Brasil, garantir os investimentos sociais. Sim. Não pode ser o contrário. Arrochar o orçamento, retirar os investimentos, retirar o pobre do orçamento e achar que com isso o Brasil vai ter crescimento econômico. Não teve e não terá. Você só tem o crescimento econômico ao contrário do que eles estão dizendo, a partir de você permitir o crescimento, o dinheiro no bolso do povo, o pobre no orçamento, aí você consegue crescer o orçamento e fazer, sim, os investimentos sociais. Eles querem fazer o contrário. Isso, o presidente Lula tem consciência disso, por isso a queda do teto de gastos nós comemoramos muito. Agora, o que vai substituir o teto de gasto tem que ser algo que garanta investimento social. Vai estrangular o governo Lula?